Toda honra e toda glória ao Senhor, e que assim como a terra seca precisa da chuva, nós sempre necessitemos do Senhor. Amém? Pode se assentar, igreja. Bom dia, queridos, graça e paz. Pedir para você pegar sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, e o versículo de número 4. Primeira Reis, capítulo de número 19 e o versículo de número 4. Vou começar essa mensagem agora de manhã e eu vou concluí-la à noite, tá bom? Então, você que está aqui com a gente agora de manhã, você pode participar do culto online à noite para pegar a conclusão da mensagem. E você que vai nos assistir aí da sua casa, né, agora de manhã e também à noite, então você está aí convidado, né, para as duas celebrações, agora pela manhã e à noite, às 19 horas, 7 da noite, nós estaremos iniciando o nosso segundo culto. Nós vamos falar sobre como vencer o desânimo. Amém? Todos nós estamos passando por um momento de, posso chamar de frustração, porque quem aqui não fez planos, né? Para 2020, para 2021, e simplesmente nós estamos vivendo um tempo em que a vida já era incerta, né? Agora muito mais, nós não conseguimos olhar lá na frente e dizer, vai ser assim, vou fazer esse plano, vou chegar lá, vai dar certo, apesar de que devemos continuar sonhando, mas a pandemia trouxe para nós um cenário de mais incerteza do que aquilo que era normal. Vocês concordam comigo? E eu encontrei na Bíblia um amigo meu chamado Elias, que ele passou por um momento, por um tempo, viveu em um tempo de muita dificuldade, de muita idolatria no reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel. E ele criou algumas expectativas também que foram frustradas. Ele olhou para o cenário de Israel, a nação que ele amava, e ele se colocou à disposição de Deus para ser um instrumento de transformação para aquela realidade, mas ele percebeu que as suas forças ou as coisas não aconteceriam segundo a sua vontade e que as suas forças elas eram insuficientes. Então, dito isso, eu quero ler o versículo 4 do capítulo 19, tá? Esse é o tema da nossa mensagem. Esse é o Elias, tá? Um ator que fez o personagem. E diz assim, então, o versículo de número 4. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta ou zimbro e orou, pedindo para morrer. Ele disse, já basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Amém? Essa foi a oração do profeta Elias. Talvez você que conhece pouco, né, a biografia do profeta Elias, você pode ouvir um texto como esse, a oração que ele fez, e julgar o profeta Elias, dizer que ele era um fraco. Como é que Deus chama um homem tão fraco assim para ser profeta? Na verdade, Deus só trabalha com quem é fraco, Deus não trabalha com quem é forte. Amém? Os fortes não têm lugar no coração de Deus, porque são fortes, não precisam, mas os fracos, sim. E você vai ver falar sobre Elias na carta do apóstolo Tiago, eu vou citar esse versículo depois, e Tiago vai dizer que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas dificuldades. A gente vai tentar entender um pouco da história dele já já. Antes eu quero explicar para você, tentar entender com você um pouquinho sobre o que é desânimo, tá?
todos nós passamos por desânimos. Todos nós passamos por altos e baixos. Nós somos seres emocionais, nós não podemos negligenciar isso. Amém? Você, por mais forte que você seja, se você é homem ou se você é mulher, não interessa. Você tem altos e baixos. E tem muitas situações que você não consegue entender porque você age dessa maneira. Mesmo que você não admita, mesmo que você negue, você sabe que você tem altos e baixos. E que você não sabe muitas vezes porque que você age de determinada maneira, porque você pensa o que você pensa, porque tem hora que você está a 1000 e tem hora que você está andando para trás. O que é desânimo? Desânimo, eu peguei um resumo aqui, uma explicação. Desânimo é o resultado do conflito entre expectativas ou expectativa e um acontecimento que parece diminuir as chances dessa expectativa se concretizar. Então vem o desânimo. Você cria expectativa em uma determinada situação, no ano de 2020, no ano de 2021, e de repente acontecimentos parecem diminuir as chances dessa expectativa se concretizar. Daquilo que você sonhou, daquilo que você estabeleceu, daquilo que você imaginou. Vem circunstâncias, vem a pandemia, e você olha para aquele cenário e você diz... a minha expectativa, ela não será alcançada. Realmente, vai ter que ficar para daqui 2 anos, 3 anos, ou de repente você até imagina que você não vai passar desse período. Chegou a minha hora, né? Assim como Elias orou, pedindo a morte. Trata-se de uma resposta emocional. É isso que eu quero deixar bem claro para você. É uma resposta emocional, tá? Você é movido por emoções. Amém? Você é movido por emoções. Nós somos movidos por emoções. Uma música emociona a gente, um filme emociona a gente, uma situação ira a gente, uma outra situação deixa a gente com raiva, a gente com ódio, a gente perturbado. Porque nós somos seres emocionais. Então trata-se de uma resposta emocional. Se você não fosse um ser emocional, você seria um robô. Você iria agir da mesma maneira sempre, com pandemia ou sem pandemia, com dinheiro ou sem dinheiro, você era sempre a mesma pessoa. Tem gente que às vezes se porta assim, né, como um robô, mas na verdade ela é de carne e osso, mas ela esconde bem. Desânimo é um estado de quem se mostra desestimulado, sem motivação. Acaba-se a motivação, as expectativas são frustradas e a motivação acaba, e você se sente sem motivação, desestimulado. E também tem como sinônimos o desânimo, o desalento e o esmorecimento. Já sentiu isso nesses últimos 13, 14 meses? Muitas vezes assim, com desalento, esmorecido. Nós estamos vivendo um período na história humana em que essa pandemia frustrou nossas expectativas quanto ao futuro que nós havíamos sonhado. Quando a pandemia começou, em março do ano passado, nós estávamos terminando um evento das mulheres aqui, Dia Internacional das Mulheres. Quem se lembra? 120 mulheres aqui dentro do espaço da igreja. Hoje a gente nem imagina em colocar 120 pessoas aqui dentro, né? Seria quase que um sacrilégio, aglomeração. Você lembra como foi maravilhoso? Nunca aconteceu na história, 120 mulheres aqui dentro, homem não passava nem perto, né? Chegava ali e já saía correndo, né? Porque era só mulher. Nós estávamos vivendo um tempo como igreja, em que nós estávamos conversando entre nós, dizendo assim, não tem mais espaço na igreja. Olha que benção, nós temos 120 cadeiras e não tem mais espaço na igreja. Gente, e o pastor quer ver gente, e a igreja, aqueles comprometidos com a igreja querem ver gente, querem ver os seus amigos aqui dentro, louvando a Deus, celebrando a Deus, adorando a Deus, e de repente, para tudo, o mundo parou. Essa era a minha expectativa como pastor. Aí nós, como igreja, como diretoria, como liderança, tivemos que nos reinventar.
fizemos programas de auditório, talk show, né, bate-papo, né, sentamos ali na frente, fizemos um cenário e fomos copiando. A gente não inventa nada, a gente copia tudo, e copiando um monte de coisa que a gente via, as igrejas maiores e mais fortes e mais, né, bem de recursos fazendo. A gente ia dentro da nossa força tentando fazer alguma coisa para manter a igreja motivada, para manter o povo conectado, porque agora a gente não pode mais se reunir com toda a igreja. E não tem nada mais frustrante do que isso. Concorda comigo? Você estava esperando uma promoção no seu trabalho, você estava esperando a sua formatura, né, toda aquela galera ali junto, e agora você se formou de maneira online. Eu fui assim. Eu acabei a minha faculdade de teologia e até a minha banca foi online. Foi a primeira ou segunda banca da história na Fabapar, em Curitiba, que foi feita através do Zoom online. E não teve colação de grau, foi tudo online. Quantas coisas nós tivemos que mudar, né? Que nos adaptar. Muitas pessoas esmoreceram até mesmo na fé. Tem gente que, não se assuste, tá? Não é profecia do caos, mas tem gente que não volta mais para a comunidade de fé. Tem gente que a sua fé morreu nessa pandemia. Simplesmente terminou. Na verdade, né, nunca houve, nunca teve. A pessoa se desanimou porque ela só se alimentava no culto. É como se você só se alimentasse no restaurante, só que você vai no restaurante só no domingo, entendeu? Na semana, como é que você fica? É mais ou menos assim. Aí a pessoa realmente morre. Ela não aprendeu a se autoalimentar na sua casa, através das suas devocionais, vida de oração e leitura da Bíblia, porque é isso que nos alimenta. Muitas pessoas morreram na fé. Na história do profeta Elias, vemos Deus ajudando a vencer o desânimo. Aqui nesse texto que nós lemos, se você continuar a leitura, você vai ver Deus trabalhando na vida do profeta Elias, ajudando ele a vencer o desânimo, porque Deus sabe que nós somos seres emocionais, então Ele não nos julga, Ele não nos joga fora. Mesmo as pessoas que se afastaram, Ele vai lutar para trazer de volta, como o filho pródigo. Deus, ele não é um Deus distante, um Deus irrelacional, um Deus que não sente as nossas dores, as nossas emoções, o nosso desânimo. Muito pelo contrário, Deus, Ele quer ser íntimo. Deus é Pai. Eu vi um vídeo que o pastor Sadovic mandou para mim, do pastor Jack, é um pastor que tem um ministério voltado para homens, e ele disse assim que Deus, Ele é Pai. Lembra da oração do Pai Nosso? Deus é Pai, Pai Nosso, Deus é Pai. Se Deus é Pai, eu sou filho, amém? E se Ele é nosso, eu tenho irmãos. E se eu tenho irmãos, eu tenho família. Então Deus, Ele é Pai, Ele é Pai Nosso, Ele é relacional, Ele entende as nossas dores, Ele entende a nossa frustração, o nosso desânimo. Se você perguntar para mim, pastor, teve um tempo em que você desanimou? Eu não vou dizer desanimou, não, mas eu baqueei. Situações me deixaram triste, mas desanimado não. Mas teve situações que me entristeceram muito, porque nós não temos controle, nós não temos poder, nós não conseguimos mudar, nós temos que admitir a nossa impotência, e que Deus tem todo o poder. Então a minha fé precisa entrar em ação, e eu me rendo, amém? Eu me rendo à vontade dEle. E eu aprendi desde quarta-feira lá em Três Passos, pregando sobre o CR, estou pregando a série do Celebrando a Restauração lá em Três Passos. Durante a mensagem eu disse assim, pregando o passo, a lição da rendição. Eu disse assim, irmãos, vamos fazer um propósito. A cada manhã, quando seus olhos se abrirem, a primeira frase que você vai dizer para Deus é: eu me rendo. Amém? Eu me rendo. Porque quando você se rende, você está entregando tudo, dizendo, Senhor, faça a sua vontade. Vamos combinar isso aqui também? A cada manhã, a primeira frase que deve sair da sua boca é: Senhor, eu me rendo. Todo o meu dia, tudo que eu vou fazer, todas as minhas decisões, eu quero render ao Senhor. Vamos aprender como vencer o desânimo também. Esse é o desejo do meu coração, nessa manhã e na noite, aonde vamos terminar essa mensagem. Eu quero aprender junto com você como vencer o desânimo também, porque Elias, ele foi ajudado por Deus, e com a ajuda de Deus ele conseguiu superar. Mas antes, nós precisamos ver um pouquinho
a trajetória desse homem, a trajetória do profeta Elias. O ministério dele, ou ele aparece primeiro no capítulo 17, nós estamos no 19, se você voltar 2 folhas, você chega no capítulo 17, e a partir do capítulo 17, inicia-se a história, o ministério do profeta Elias. Elias aparece em Israel profetizando. Ele profetiza uma severa seca. Ele diz assim, ó, segundo a minha palavra. Olha que ousadia desse profeta. Não vai chover. Ele diz para Acabe, ele diz para Israel, não vai chover. Porque Acabe havia se casado com Jezabel, feito uma aliança com uma nação que era pagã, que adorava Baal, que adorava Aserá. E o culto a esses falsos deuses era abominação a Deus. Todo culto a qualquer outro Deus, que não existe, tá? Mas na cabeça do homem existe. A adoração a qualquer outro Deus é abominação aos olhos do Senhor. Ele abomina, essa é a palavra. E Acabe era um frouxo. Ele era um banana. Era isso que ele era. E ele casou com Jezabel, que era uma líder nata, uma sacerdotisa de Baal. Quem é que mandava na casa? Jezabel. Jezabel espalhou a idolatria no meio de Israel, que já era um povo bem desconvertido. Um povo que havia feito aliança com Deus e adulterava. O que é adulterar? Adulterar é mudar o padrão. Você adulterou aquela bebida, você mudou o padrão, você colocou água. Então adultério é quando você muda o padrão. Quando um cônjuge adultera, ele está mudando o padrão. Ele tem um padrão de relacionamento com o seu cônjuge, e agora ele se une carnalmente com uma outra pessoa. Ele adulterou, ele mudou o padrão. Então o padrão de adoração em Israel era a adoração ao Deus verdadeiro. Então o povo estava adulterando, mudando o padrão e adorando um outro Deus. E era nesse cenário que Elias apareceu e disse assim, não chove, acabou. Não chove como castigo à idolatria. Porque Baal também era considerado o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Então se ele é o Deus da chuva, não chove mais, eu quero ver o que ele pode fazer. Elias, ele sai dali e ele é alimentado por corvos. Ele fica na beira do rio, do riacho, Querite, e Deus manda corvos de manhã e à tarde trazer sanduíche para ele. Hambúrguer, pão e carne. Então é na Bíblia que a gente encontra a primeira vez, né? A menção ali do hambúrguer, do sanduíche. Deus mandava os corvos trazer pão e carne para Elias, toda manhã e toda tarde. Quando o rio seca, ele não tem mais aonde beber água, então Deus manda ele à casa de uma viúva pobre, que ela tinha um último bocadinho de farinha ali, e azeite para fazer um pão, comer com seu filho e morrer de fome, porque a seca já havia acabado com as plantações, e muitos estavam pobres, esperando a morte, e Deus disse para Elias, vai lá que a viúva vai te sustentar. Mas a viúva está morrendo, ela não tem nem para ela, como é que ela vai me sustentar? Mas Deus não usa fortes, amém? Deus não usa quem tem, Deus usa fracos, Deus usa quem não tem, para que a fé seja exercida e o nome do Senhor glorificado. Então essa viúva, ela ouve a palavra do profeta, faz um bolo primeiro para ele, e alimenta ele, e depois a farinha e o azeite começam a se multiplicar, e alimenta aquela família junto com Elias por muito tempo. O filho dessa viúva morre, e Elias ele ora, e Deus ressuscita essa criança. Depois de 3 anos e meio, Elias se mostra a Acabe, ele aparece para Acabe, e ele desafia os profetas de Baal, ele diz assim, vamos ver quem é Deus em Israel, eu quero todos os profetas de Baal e Aserá, são 850 ao todo, lá no Monte Carmelo, e lá nós vamos fazer um desafio, eles vão pegar um bezerro, e eu pegarei um bezerro, e nós vamos sacrificar esse bezerro, e vamos apresentar a Deus como holocausto, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então os profetas de Baal ali começaram a clamar a Baal, Baal, responde Baal, e o bezerro todo cortado ali, os pedaços de carne, era quase que um churrasco, entendeu? Era mais ou menos assim o sacrifício, o fogo vinha e consumia aquela carne. Então eles começaram a clamar, e passaram o dia clamando, e começaram a se cortar com facas, porque
era o ritual deles. Aí você vê da onde vem esse ritual que nós conhecemos no Brasil hoje, né? De você dançar em transe, de você se cortar. E eles começaram a clamar: responde, Baal, Baal, responde-nos, Baal. E Elias começou, claro, né? Eu acho que Elias era brasileiro, ele começou a tirar um sarrinho, né? Vai, clama mais forte. Vai que ele está viajando, ou ele está dormindo. Afinal de contas, ele é um Deus. Então continua clamando. E eles clamavam até que Elias então disse: agora é minha vez. Elias preparou o altar, um altar diferente, o altar para o Deus de Israel, com 12 pedras. Colocou os pedaços do bezerro, do novilho, e ele fez uma valeta, mandou fazer uma valeta em volta do altar, e ele mandou trazer água, e ele molhou a carne, ele molhou a lenha, e disse que a água escorria sobre o holocausto, e encheu a valeta em volta. Então ele orou ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó, ao Deus de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Deus. E a Bíblia diz que veio fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Então o povo começou a dizer que só há um Deus em Israel. E Elias, ele mandou o povo levar os profetas de Baal e acerar na beira do riacho, e todos foram mortos. Eu imagino que agora, né, Elias então, ele ora a Deus, e Deus manda chuva. Ele manda o seu servo olhar, né, para o horizonte e dizer: vai lá e vê se tem alguma nuvem. Ele foi, não tinha nada. Foi a segunda, não tinha nada. Foi a terceira, a quarta. E Elias continua. Na sétima ele disse: eu vejo alguma coisa. O que é que você está vendo? Eu vejo uma nuvem muito pequena, do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal, Davi Sasser, que essa chuva vai descer. Amém? Esse é o sinal que a chuva vai descer. E Elias mandou o recado então para Acabe: ó, aparelha seu carro e vaza, rapaz, porque a chuva vai te pegar. E ele vai. Agora Elias, eu imagino que Elias, ele cria no seu coração a expectativa de: agora Acabe e Jezabel vão se converter. Agora Deus vai encontrar espaço no coração desse povo. Só que nem sempre. Porque o que aconteceu foi que Acabe continuou no pecado da idolatria. E Jezabel ameaça matar Elias, e Elias foge com medo. Você imagina esse homem com medo? Você viu tudo que ele fez? Você imagina esse homem com medo de Jezabel? Houve uma mistura de sentimentos no seu coração: frustração, porque ele criou expectativa, desânimo, medo, e agora acabou. E no versículo que nós lemos, Elias, desanimado, pede a morte debaixo de um pé de zimbro, ou de giesta. Ele chega ali, eu leio o versículo mais uma vez com você. Depois foi sozinho, ele deixou o seu servo, né, o rapaz que andava com ele, e ele foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de zimbro, ou giesta, e orou, uma árvore pequena, pedindo para morrer, dizendo: basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados. É ou não é para se frustrar? Criou toda uma expectativa no seu coração, e de repente, depois de tudo que aconteceu, ele percebe que no coração do rei e da rainha, nada mudou. E no coração da nação, porque o povo era assim: de dia eles serviam a Deus, e à noite eles serviam Baal, e depois de tudo que aconteceu, eles continuaram assim. Aqui eu faço a pergunta para nós: como vencer o desânimo? Quantos aqui experimentaram desânimo nesses últimos 14 meses? Normal. Você não é um alien, você é de carne e osso, você tem emoções, e é saudável reconhecer isso, porque senão nós vamos exigir de nós algo que nós não temos condições de oferecer para nós mesmos. Eu falei para funcionários da saúde, para médicos, para enfermeiros, tanto aqui em Portela, quanto em Três Passos, agora há pouco tempo,
Porque se tem um grupo de profissionais que estão a 1000, atenção a 1000, nesses últimos 14 meses, são os profissionais da saúde. E a gente percebe o quanto muitos, a grande maioria, estão abalados, porque se sentem impotentes diante daquela situação, e muitas vezes colocam a culpa sobre si. Não é assim? Eu sou culpado. Não é. Uma enfermeira me disse assim: obrigado, pastor, por falar que eu não tenho culpa. O senhor tirou um fardo das minhas costas. Eu falei: você não tem. Você está dando o seu melhor. Se você exigir de você o que só Deus pode fazer, você vai entrar em depressão. Como vencer o desânimo? Aí tem alguns pontos aqui, eu vou citar 2. A gente termina e à noite nós continuamos. Vai aparecer aqui no slide. A primeira maneira: não pense que seus feitos mudam as pessoas. Ninguém muda ninguém. É isso que eu preciso entender. Eu só tenho o poder de cooperar com Deus para que Ele mude a mim mesmo. Porque é Ele que me muda, nem eu consigo me mudar. Quanto mais mudar alguém. A maior luta dos casais hoje é a luta travada, a facão, que eles travam entre si para um mudar o outro. O marido querendo mudar a mulher e a mulher querendo mudar o marido. É a facão, é a peixeira. Vem cá. É ou não é assim? A gente passa 15 anos, 30 anos, 50 anos e não muda. Por quê? Porque você não muda ninguém. Eu não mudo ninguém. Eu posso cooperar para aquela pessoa ficar pior do que ela já é. Amém. Amém. Agora, quem muda o ser humano é Deus. Elias, ele criou essa expectativa no seu coração. Versículo 1 do capítulo 19: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fazer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias percebeu que ela não mudou, que Acabe não mudou, ele continuava um banana. Então ele se frustrou. Então ele foi para debaixo do pé de árvore e disse: Senhor, para mim deu, não quero mais brincar desse negócio. Sabe quando a criança fica emburrada, que ela diz assim: eu não brinco mais disso. Mais ou menos assim: eu não quero mais brincar. Vocês já fizeram isso quando vocês eram criança? Eu não quero mais brincar. Ou o dono da bola, né? Ele diz assim: não quero mais brincar, dá minha bola, eu vou embora. Aí os 20 meninos ficam ali, né? Sem jogar futebol, porque o dono da bola levou a bola embora. Eu tinha uma raiva do dono da bola, porque todo mundo tinha que puxar o saco dele, né? Porque senão ele pegava a bola e ia embora. Ele era o pior, mas ele era o primeiro a ser escolhido, porque ele é o dono da bola. Aí se você não escolhe ele, mais ou menos assim. Elias disse: ó, Senhor, para mim acabou, não tem mais jeito, eu quero morrer, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Olha, quando a gente cria essa expectativa de que eu serei o melhor, você vai ver aqui que Elias achava que ele era o único. Deus, ele não trabalha com o melhor. Deus, ele não dá a sua obra e o seu trabalho todo para um só homem fazer, nem para uma só mulher, mas é para o corpo, é para a igreja, é para a coletividade. Amém? O segundo ponto, no versículo de número 4, vai aparecer o seguinte: não crie expectativas gigantes sobre você, sobre outras pessoas ou sobre o mundo, porque é isso que nos frustra e que nos faz ficarmos desanimados. Versículo 4, olha só o que diz, nós já lemos: depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados, que já morreram. Não sou melhor. Ele criou uma expectativa. Quando você vai participar de uma competição, que você vai assim, tipo, como franco atirador, tá, deu o que der, né? Eu só vou para participar. Se você chegar em primeiro, você está no céu.
Agora, se você chegar em último, você não criou expectativa. Não que você não deva criar expectativa de se preparar, de vencer e tudo mais, mas você precisa entender as suas emoções. Você precisa entender o seu nível de maturidade emocional, de capacidade de lidar com a derrota ou com a vitória. Porque às vezes a vitória é uma derrota, dependendo da saúde emocional que a pessoa tem. O que Elias fez? Elias criou expectativa sobre ele. Sabe, aquelas pessoas que elas dizem assim, não, comigo não. Ou então eu nunca. Ah, ele sim, né? Lembra do Pedrão? Eu nunca. Quem é que vai te trair, Senhor? Porque Jesus disse, um de vocês é o diabo, está com o demônio no couro. É mais ou menos assim que ele disse. Alguém aí vai me trair. Aí Pedro, pode ser qualquer um. Nunca, porém, eu. Ele criou uma expectativa errada sobre ele. Ele não se conhecia. Aí o que ele fez? Depois que ele negou Jesus, ele acabou. Se não fosse a misericórdia de Jesus, ele ia fazer o mesmo que Judas fez. Porque foi o que Judas pensou, acabou. Judas criou uma expectativa sobre Jesus e as circunstâncias. Na cabeça de Judas, ele pensava assim, vão prender ele, eu entrego ele, vou ganhar umas moedas, né? Eu entrego ele, ganho umas moedas, e quando ele for preso, ele vai se revelar, porque afinal de contas, né, eu creio que ele tem um certo poder. Ele curou, ele ressuscitou, ele multiplicou pão, peixe. Então quando prenderem ele, ele vai se transformar e vai mostrar que ele é o Filho de Deus. Mas aí Jesus não fez isso. Ele foi para a cruz, através do que Judas fez. E Judas ficou frustrado. E se matou. Porque achou que não tinha esperança. Se Judas tivesse procurado Jesus e pedido perdão, o que Jesus faria? Perdoaria. Mas Judas não era o filho da perdição? Sim, a Bíblia diz que era, porque Deus já sabia que ele não iria se arrepender. Que ele não iria voltar atrás, que ele não iria entender que Jesus é amor. E que ele está sempre pronto a perdoar. Ele não perdoou Pedro? Sim, perdoaria Judas também. Elias, voltando para Elias, ele criou uma expectativa sobre ele. E criou uma expectativa sobre as pessoas. Sobre Jezabel e sobre Acabe. Se frustrou. Ele criou uma expectativa sobre o mundo. Sobre Israel. Só que Israel ficava em cima do muro. Não era quente nem frio, era morno. Nós criamos expectativas sobre nós, criamos expectativas sobre as pessoas que estão à nossa volta, e criamos expectativas sobre o mundo. Gente, o mundo jaz no maligno. Que expectativa você vai ter sobre o mundo? Se a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É por isso que Paulo vai dizer, a melhor parte está com Cristo mesmo. Porque isso é infinitamente melhor, mas é claro, ninguém quer morrer. Não é assim? Ninguém quer morrer. Porque você não viu o céu, porque se você visse o céu como Paulo viu, você ia dizer assim, é melhor partir. Só que partir na hora certa, né? Porque tem gente que diz assim, bom, se é melhor ir para o céu, então eu vou dar cabo da minha vida. Não, aí você vai complicar a tua eternidade. Na hora certa, Jesus vai nos levar. Ou através da morte, ou quando Ele voltar para arrebatar a sua igreja. Mas nesse mundo aqui, eu não devo criar expectativa. Expectativa de ganhar muito dinheiro, claro, isso é bom, quem não quer ganhar muito dinheiro? Tem gente que diz que dinheiro não traz felicidade. Já viu gente falando assim? Me dê todo o seu dinheiro e seja feliz. Amém? É porque é uma mentira, né? Dinheiro traz felicidade sim, só que aquilo que o dinheiro pode fazer. Agora tem coisas na nossa vida que o dinheiro não faz. O dinheiro ajuda, o dinheiro é legal, o dinheiro leva a gente para Disney, para Miami, leva a gente para Dubai. Se você não tiver dinheiro, você não vai. Então o dinheiro, se você souber colocar ele no lugar certo, ele é bom. Se ele for seu servo, ele é bom. Agora, se você se tornar o servo do seu dinheiro, aí você está ferrado. Porque nós somos servos de um único Deus, não de dois. O dinheiro não pode ser o nosso Deus. Terceiro ponto, e a gente para aqui, no versículo de número 10 e o versículo 18. Não coloque toda a responsabilidade do mundo sobre você. Olha só o versículo 10, capítulo 19, versículo 10. Diz assim, ele respondeu a Deus, depois que ele orou, pediu a morte, aí Deus mandou um anjo que levou pão e água para ele, ele comeu,
o pão, tomou a água, dormiu mais um pouco, acordou de novo, e Deus diz, agora vai, você tem força para andar 40 dias e 40 noites. Então, no versículo 10, ele está conversando com Deus aqui. Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas, porque Jezabel, ela matou muitos profetas de Deus. Aí Elias diz assim, sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Ou seja, está tudo sobre os meus ombros. Senhor, a responsabilidade é toda minha. A gente faz isso muitas vezes. A gente coloca sobre os nossos ombros toda a responsabilidade. A gente não suporta, nós não fomos feitos para isso. Nós somos seres emocionais, nós precisamos cuidar das nossas emoções. Eu estava conversando com um amigo esses dias, e ele me disse que estava passando por um processo de depressão, e eu perguntei como que ele chegou a esse ponto. Aí ele contou a história, e eu disse para ele, cara, você queria salvar o mundo, você não precisa, Jesus já fez isso, você tem que fazer a sua parte, só isso, a sua parte. Lembra da história do beija-flor, no incêndio, que ele pegava no biquinho e jogava lá, aí um animal de spray, o elefante, né, que poderia pegar muita água aí, mas você acha que você vai fazer alguma coisa? Ele disse, não, eu não peguei toda a responsabilidade, eu sei que eu não posso apagar todo o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, a minha consciência está em paz. Ele não tinha condições de pegar toda aquela responsabilidade. Moisés também fez isso, né? Ele quase caiu também nesse mesmo buraco, se não fosse o conselho do seu sogro. Ele queria pastorear só 2 milhões de pessoas, só. Eu já me vejo aqui, né, correndo, né, em Portela, e agora 3 Passos, graças a Deus que a gente tem mais pastores aqui, lá em 3 Passos ainda não, mas vamos ter em nome de Jesus, para dividir, e fora os pastores, muitos líderes, e irmãos, que nos ajudam, que são experientes, ou que não são tão experientes, mas têm força de vontade, que já está show de bola, e a gente precisa dividir, porque ninguém faz nada sozinho, amém? No Brasil, estão tentando achar um culpado para o número de mortes. A culpa é do governo, a culpa é dos políticos, a culpa é dos médicos, ou a culpa é do cidadão. A culpa é de quem? Não tem culpado, a culpa é do vírus. Não tem culpado. Nós não fomos preparados para isso. Os políticos não foram preparados para isso, apesar de que tem muitos políticos sem vergonha, corruptos, safados, como também tem em todas as outras áreas, as outras classes, também tem gente assim, até pastor assim. Então tem gente safada, sem vergonha em tudo que é lugar. Mas quem é o culpado do que está acontecendo no mundo? Os nossos pecados, se a gente for colocar assim, os nossos pecados. Amém. Mas essa pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa. Nem os profissionais da saúde estavam preparados para isso. Nem o sistema de saúde do Brasil e de lugar nenhum no mundo. Aí um tenta ficar botando a culpa no outro. De quem é a responsabilidade? Ó, se você abre tudo, o vírus espalha. Se você fecha tudo, a economia quebra. O que fazer? Quem é o culpado? Não tem. Tem sim aproveitadores, tem sim, eu já disse. Mas quem é o culpado? Em quem a gente vai despejar toda a culpa? E vão matar, vão crucificar esse miserável. Quem? Tem culpado? Não tem. Todos nós temos a nossa responsabilidade. Ninguém pode levar esse fardo sozinho. Você não pode levar sua família nas costas. É por isso que é família, tem que ser dividido. Você não pode levar a sua igreja nas costas, é por isso que a igreja tem que ser dividido. Olhe para o versículo 18, olha só o que diz no versículo 18. No entanto, olha o que Deus disse para o profeta, no entanto, preservei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Elias, você está achando que você é o único? Tem 7.000, cara. 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Tem 7.000 que não beijaram a estátua de Baal e nem de Aserá. Tem gente boa aí. Tem gente boa do seu lado, que você pode dividir o fardo. Tem gente boa do seu lado que você pode delegar. Ah, mas ele não sabe fazer do jeito que eu faço. Então ensina, o abençoado. Ensina.
compartilha. Você não pode, você não consegue levar esse fardo sozinho. Não tem como. Elias achou que podia levar. Passa aqui para nós, por favor. A gente para aqui. Elias achou que podia levar. Elias achou que conseguia. Elias achou que ele era o super profeta. Senhor, só eu fiquei, só eu trabalho, só eu faço, só eu compartilho, divide o fardo. Fala do seu desânimo. Eu tenho vergonha de falar porque, né, meu pai ensinou que homem não chora. Não chora, mas fica depressivo, né? Não chora, mas fica ansioso. Não chora, mas fica doente. Diz que o homem não chora, dá uma dor de barriga nele para tu ver. Já viu o bicho mais frouxo que o homem para ficar doente? Não, desculpa os homens aí, tá? Desculpa os homens, mas as mulheres aí que são casadas e que são mãe, pensa num bichinho frouxo, é o tal do homem. A mulher tem TPM, a mulher ela dá a luz normal, cesárea não interessa, ela é fera. Agora, você imagina se o homem tivesse TPM. E a gente reclama da mulher, gente. A gente reclama da mulher, imagina se fosse no homem. A gente matava um por mês. De dor. Então, o homem precisa falar também. Ele precisa aprender a falar das suas dores, das suas mazelas, do seu desânimo, das suas dificuldades, daquilo que ele não consegue vencer. Seja macho e fale. Lidere pelo exemplo. Exemplo de que nós somos seres humanos e também choramos, e também erramos. E quando erramos, nos arrependemos e voltamos atrás. Os nossos filhos precisam ver esse exemplo. Eles aprendem copiando. Eles aprendem pelo exemplo. Nós somos e precisamos ser modelos, não de Superman, de Mulher Maravilha, mas de seres humanos. Ser humano, do pó da terra, do barro. É isso que significa Adão, humano, do pó, terroso da terra, do barro. É para lá que a gente volta. É para lá que nosso corpo forte, ou não, vai. Então por que não abrirmos o nosso coração e demonstrarmos as nossas fraquezas? Nesse tempo de dificuldade, de desânimo, é hora de sermos seres humanos. Vamos ficar em pé? É tempo de sermos seres humanos. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de zimbro e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, não quero mais esse negócio, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Deus não nos chamou para sermos os melhores, Ele nos chamou para sermos seres humanos, porque é o que somos, para sermos discípulos, para sermos filhos. Deixe o Pai te abraçar. Lembra quando você chegou nos 15, 16 anos que você não abraçava mais o pai, ou menino ou menina, né? Não abraçava mais a mãe, não sentava mais no colo do pai. Por quê? Porque agora eu sou homem, ou porque agora eu sou mulher, agora eu sou menina, agora eu sou menino, eu sou grande, eu estou de barba. Como eu queria sentar no colo do meu pai. Por mais estranho que possa parecer, porque meu pai é maior do que um armário, e ele é negro. Então, você é filho dele? Sou filho dele. É meu pai de coração. Sentar no colo da minha mãe. Mas a gente é adulto, a gente não faz mais isso. Tem hora que a gente precisa. Sabe quando o pai e a mãe catavam piolho na gente? Que coisa boa, né? Eu também tinha. A minha mãe também tinha, então dava certinho. Naquela época era difícil matar esse bicho, né? Que coisa boa. Sinta-se no colo do pai. O pai dos pais. Amém? Esse tempo vai passar e nós vamos sair mais maduros, mais fortes emocionalmente e mais sensíveis à presença do Pai. Que o Senhor possa